Olá meus amigos, olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Na verdade é um estudo, mas é uma apresentação de uma obra. Vocês já leram algum livro que deram vontade de morar dentro dele? Isso é uma fala de um grande autor brasileiro, um escritor brasileiro, quando ele dizia que tem livros que são como casas, dá vontade de morar dentro dele. Eu vou apresentar um livro desses para os irmãos, que é uma obra-prima, é um livro maravilhoso, é uma obra que me trouxe muita luz à minha mente, no entendimento das questões espirituais. É esse livro aqui, Missionários da Luz. Esse livro foi escrito pelo benfeitor espiritual André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Esse livro, meus irmãos, ele foi incluído entre os 10 melhores livros espíritas publicados no século XX, segundo pesquisa realizada em 1999, pela Candeia Organização Espírita de Difusão e Cultura. Esse livro é uma obra-prima, ele já serviu de tese, de doutorado, de pesquisadores da USP, sobre a glândula pineal, sobre a epífise, a influência dessa glândula na mediunidade, mostrando como ela é uma espécie de uma antena psíquica que capta as energias exteriores, das entidades exteriores. E esse livro ele traz muita coisa, é muita informação, e informação de qualidade. É impressionante, meus irmãos, quando lemos essa obra, percebermos a dimensão do trabalho de Chico Xavier para o Brasil e para o mundo nas questões espirituais. Porque ela trata de questões científicas profundas que realmente quem não fosse um técnico da área, um médico, alguma coisa assim, não entenderia. Então Chico, nas obras dele, como nós conhecemos, ele fala sobre questões históricas, questões científicas, filosóficas e tudo com muita profundidade, comprovando pela própria quantidade e qualidade das informações que esses textos realmente não eram dele, eram de entidades que escreveram através dele. E esse livro prova isso com muita facilidade. E eu vou falar algumas coisas, alguns assuntos que essa obra traz aqui. Olha bem como está aqui, até na parte de trás do livro. André Luiz desvenda os segredos da reencarnação, revelando a tarefa dos espíritos missionários encarregados do processo do renascimento. É impressionante, tem um capítulo desse livro aqui que fala sobre a reencarnação de um espírito. E ele explica detalhadamente como é o processo reencarnatório. Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Como que é que o espírito vem do plano espiritual, ele entra no corpo? Como é que acontece isso? Ele vem descrevendo detalhadamente. Primeiro ele vem falando que existem mentores espirituais, espíritos de um grande porte, de uma evolução maior, que cuidam desses processos reencarnatórios, que são processos delicados, quando ocorre a ligação do perispírito, que é o corpo espiritual, com a matéria, no primeiro momento. Então, tem entidades do lado de lá, muito especializadas nesse processo de ligação inicial. E aí ele mostra que essas entidades elas organizam o campo psicológico dos pais, o ambiente familiar para receber aquela entidade que está chegando. Então, o espírito que ele está para reencarnar, ele é aproximado, ele é levado ao ambiente familiar para ele ir acostumando com a energia da casa, com a energia dos pais, em especial com a energia da mãe. Então, muitas vezes, o espírito que vai reencarnar numa família, ele às vezes foi um inimigo numa vida passada. E aí ele tem que ter um certo trabalho inicial através dos sonhos. Quando os pais estão dormindo, eles saem em desdobramento, encontram com a entidade, conversam com essa entidade, para poder haver uma aceitação e receber aquele filho em sinal de resgate, para desenvolver o amor, para quitar os débitos das desavenças lá de trás.
Então ele mostra aqui o caso de um desses, que o pai não estava querendo aceitar e energeticamente estava repelindo aquela entidade que estava se aproximando para nascer como filho. Então estava prejudicando um pouco o processo de reencarnação, até que em desdobramento os mentores conseguem fazer um trabalho de perdão e de aceitação ali, e aí é permitida a ligação. E aí ele explica detalhadamente, meus amigos, como ocorre a ligação no momento da fecundação. Primeiro, naquela corrida dos espermatozoides, aqueles milhões de espermatozoides que vão em direção ao óvulo, os mentores escolhem aquele que tem uma carga genética mais apropriada às necessidades evolutivas do espírito e meio que impregnam de uma energia especial aquele espermatozoide, então ele ganha a corrida e chega no óvulo primeiro e fecunda o óvulo. No momento da fecundação do óvulo, ocorre a primeira ligação do perispírito, do reencarnante, com a matéria. E a partir daquele momento, as células vão começar a se multiplicar e o espírito reencarnante vai estar ligado ali, e o modelo organizador biológico, que é o corpo espiritual, que é o perispírito que nós chamamos, vai de certa maneira modelando aquele novo corpo físico que vai se formando, impregnando ali as suas energias, com as suas qualidades, com as suas necessidades, aquele novo corpo. De modo que quando a criança nasce, o indivíduo ele vai ter o corpo de que ele necessita evolutivamente. Então, tudo dentro de uma lógica muito rigorosa, ele vem explicando com uma propriedade muito grande esse processo reencarnatório. Outra coisa que esse livro traz, ele fala também sobre a questão da alimentação, das energias da alimentação. Como que vale ter cuidado com aquilo que colocamos para dentro do nosso organismo físico, como que pode nos prejudicar, nos trazer uma vibração mais densa, ou pode ajudar a purificarmos o nosso corpo através de uma alimentação mais saudável. Ele fala sobre as energias dos alimentos, em especial as energias dos animais. Ele coloca aqui também como que a providência divina concebe sempre ao homem novos campos de trabalho, através da renovação incessante da vida. Ele coloca que muitas vezes nós nascemos em uma determinada família ou em uma comunidade que pode parecer que foi ao acaso, mas que houve um planejamento das esferas superiores muito grande, de todo aquele contexto que o indivíduo vai nascer e vai crescer, para ele receber alguns ensinamentos, algumas coisas que podem trabalhar algumas dificuldades internas dele. Então, às vezes tem um pai de uma forma, uma mãe de outra forma, um irmão, um vizinho, e que nada é por acaso, que tudo está dentro de uma dimensão de planejamento existencial, e fala que esse planejamento muitas vezes é feito pelo próprio espírito que está vindo à Terra, quando ele tem condições para isso. E quando ele não tem condições, devido a um desajuste, uma desarmonia interna ainda, um desequilíbrio ainda, existem benfeitores espirituais que fazem isso por ele, que colocam-no numa situação que vai ser boa para a evolução dele. Então ele vai mostrando também de uma forma muito primorosa como que tudo na vida que nós passamos existe um planejamento, sem ofender e sem reprimir o nosso livre-arbítrio, mas que existe uma dimensão de significado em tudo que nós passamos na vida. Então a obra é prima, meus amigos. Recomendo a qualquer um que queira estudar o Espiritismo em profundidade, a espiritualidade em profundidade, que leia essa obra. Ele trata aqui também, rapidamente, sobre a questão das doenças físicas e das curas físicas. Ele vem mostrando como que o nosso ser profundo, que é o espírito, que somos nós, imprime o tempo todo o seu mundo interno
para as células do corpo físico. Então ele vem mostrando que quando nós guardamos muita mágoa, quando nós guardamos muita revolta em nosso sistema emocional, essa vibração que parte do princípio inteligente do espírito chega ao perispírito, que é o corpo espiritual que envolve todo o corpo, todas as células. Essa vibração ela vai para o campo energético do corpo e acaba chegando às células físicas do corpo. Então ele mostra que, por exemplo, uma pessoa que está num estado desarmonizado, ela pode comprometer, depois de muitos anos, a harmonia fisiológica do corpo físico. E também uma pessoa que consegue quitar algumas dívidas interiores da sua própria consciência, consegue resolver algumas coisas mal resolvidas dentro de si mesmas, consegue perdoar, promover os processos do perdão, ela alivia de tal forma o seu campo interno, ela entra num estado de paz que ela emite essa energia de harmonia para as suas células também do corpo físico e acaba promovendo processos de cura. E esses processos de cura podem ser através de um tratamento médico, onde o remédio vai surtir muito mais efeito, porque ela já está preparada para receber aquela cura, ou até um processo puramente espiritual, onde o indivíduo ele vai receber um passe magnético, por exemplo, e ele é curado daquela situação. Não necessariamente por causa do passista, mas porque ele estava aberto psiquicamente e espiritualmente para receber aquela cura vinda das energias espirituais, que tem muito a ver com aquela passagem do Evangelho, quando a mulher que estava com um fluxo de sangue incessante e incontido pensava dentro de si mesma: se eu encostar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E assim ocorreu. Jesus estava passando pela praça, quando de repente tinha um monte de gente em volta dele, tocando, apertando, e ele fala assim, ele para e fala assim: alguém me tocou. E o discípulo vira para ele e fala assim: mestre, como alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. E aí Jesus falou assim: alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti poder sair de mim. Em algumas traduções bíblicas ele fala: eu senti energia sair de mim. E quando ele volta, ele vê a mulher. Quando a mulher toca a veste dele, o fluxo de sangue cessa e para. Jesus vira para a mulher e fala assim: a sua fé te curou. Olha bem a palavra de Jesus, e ele falava isso constantemente: a sua fé te curou. O que ele estava querendo dizer? Que todo processo de cura acontece através de uma abertura psíquica e emocional do indivíduo. Nós somos curados quando nós nos abrimos para a cura, quando nós abrimos a nossa mente através do processo de perdão, de entendimento, de compreensão, para aquela energia que está em toda parte, que está ao nosso redor muitas vezes, mas nós não permitimos que ela adentre o nosso universo interior para nos harmonizar e para nos curar. Assim aconteceu com a mulher. Ela estava preparada para receber aquela energia e o Cristo foi apenas um condutor dessa energia, como todos nós podemos ser condutores e receptores dessa energia divina de cura. Então esse livro trata com bastante detalhes como é esse processo, explicando também de certa forma como nós podemos desenvolver a nossa mente para estarmos mais abertos para a cura, dentro desse mecanismo do psiquismo, da mente, das energias espirituais em relação com o nosso corpo físico. Então está a dica aqui aos irmãos que queiram ler, podem ter certeza que vai ser um marco na quantidade de leitura de obras que os irmãos já têm nas suas vidas. Um grande abraço a todos, permaneçamos com Jesus e muita paz.